Olá, bom dia a todos. Vamos então aqui começar a nossa live. Bom dia. Então estamos aqui a começar a live. Eu estou aqui numa esplanada hoje, com um bocadinho de vento, é verdade, mas aqui com a Marina do Parque das Nações na Expo por trás de mim. E bom dia a ti que estás aqui a iniciar neste momento. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Olá Vera, olá Pati, olá Tânia. Bom dia, vamos aqui começar a nossa live. Bom dia Ana. Bom dia. Então, prontíssimos aqui para começar a nossa live e já vamos receber um convidado especialíssimo. Todas as sextas-feiras fazemos aqui a live à conversa com o Bruno e hoje vamos ter um convidado especialíssimo. Vai ser um final de manhã de certeza absoluta muito bem passado. Tem sido todas as sextas-feiras aqui umas conversas super interessantes, a ficarmos a conhecer em maior detalhe as vidas das pessoas, as suas motivações, as situações que conseguiram ultrapassar e com isso cresceram. E hoje vamos ter aqui um colega meu, o Joel, que eu conheci já há uns anos e que tem um percurso espetacular e que vamos aqui falar sobre família, falar sobre ao mesmo tempo desenvolver o seu negócio, falar sobre conseguir harmonia e equilíbrio em todas essas áreas. E eu vou pedir aqui ao Joel, que eu vejo que ele já está, para fazer o pedido para iniciar na live, ou então vou eu aqui adicioná-lo. Deixa cá ver, Joel, deixa cá ver, vamos aqui juntar o Joel. Ok, só um pouquinho. Joel, já estás aí? Podes fazer tu o pedido de adesão. Ok, agora aqui, já está. Transmitir e entrar. Bom, vamos aqui então arrancar em grande força. O Joel vai se juntar aqui a nós, de certeza absoluta que está aqui já a entrar a ligação. E entretanto aqui está ele. Bom dia, grande Joel, como é que tu estás? Tudo bem contigo? Bom dia. Boa tarde, né? Passa de meio-dia. Exatamente, já passa do meio-dia. Onde é que tu estás? Estás por casa? Sim, há pouco do treino, estava a olhar para as horas, mas já vou ter que cortar aqui em algumas coisas. Quando olhar para as horas, temos que fazer tudo aquilo que é essencial. Foi pôr um pouco de gel no cabelo, depois ter tomado e arranjar aqui alguma coisa para segurar o telemóvel, como eu não uso Sport. O Sport tem que agarrar o telemóvel. Tu também és do meu clube, também sempre com o gelzinho ou sempre ter o cabelinho arrumado. No dia a dia ando sempre sem gel, mas depois acabo sempre por pôr quando estou em algum sítio que não conheço as pessoas ou algo do género, porque o cabelo de vez em quando fica assim um bocado tipo espantalho e as pessoas ficar do trabalho ou do serviço ou alguma coisa que alguém esteja a fazer. Olha, agora posso dizer que estás impecável, estás aí prontíssimo. Olha, vou só aqui fazer as apresentações iniciais. Antes de mais, obrigadíssimo por teres aceito. Olha, hoje também estou aqui num cenário diferente. Estou aqui junto à Marina do Parque das Nações, aqui a apanhar um ventinho. Estava no Clube de Nutrição e ficaram lá umas pessoas a fazer umas avaliações, então eu vi para aqui nesta zona. E, malta, então quero-vos apresentar o Joel. É uma pessoa que eu conheci no contexto da atividade que desenvolvemos na empresa da Herbalife. É um jovem que começou em conjunto com a sua namorada, penso que ainda eram namorados, depois na altura casamentos e filhotes por aí, hoje em dia empresários de sucesso nesta área. E eu lembrei-me de convidar o Joel, porquê? Porque todas as sextas-feiras temos tido aqui esta live, o intuito é conhecermos histórias de pessoas comuns que no seu dia-a-dia acabam por conseguir ultrapassar as suas dificuldades e nós muitas vezes apenas olhamos para as histórias do ator que é muito conhecido, do atleta que é muito conhecido, mas pessoas comuns do dia-a-dia em que somos todos semelhantes têm inclusivamente episódios que com a sua história pessoal nos ajuda a inspirar-nos a nós próprios. E foi nesse contexto que eu resolvi convidar o Joel. Bem-vindo, Joel. Há várias semanas que fazemos aqui sempre à sexta-feira. Na semana passada, por acaso, não houve, que tivemos aqui uma situação pessoal em que eu fui dar apoio à Teresa numa situação pessoal e retomamos aqui hoje em grande contigo.
Epá, e olha, antes de mais, gostava de conhecer com mais detalhe e para as pessoas que estão aqui a assistir, saber quem é o Joel, não é? Quem é a pessoa, quem é o ser, e dar-te a conhecer. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, porque assim também não só as pessoas que te seguem acabam por me conhecer um bocadinho melhor e se inspirar com a nossa história. E às vezes também as nossas pessoas que nos seguem, nós nunca temos a oportunidade de partilhar o que somos, e eu acredito na realidade que é isso que faz a diferença, não é? A pessoa acaba por se ligar a um determinado ser porque se identifica com determinadas coisas que aquela pessoa faz e é no seu dia a dia. Essa pergunta que tu me fazes, Bruno, é importante, como já fizeste algumas lives, que eu conto um bocadinho da minha história assim, Como só. quiseres, como quiseres. Como quiseres, João. Como eu não assisti na realidade, uma altura, depois não fui ao teu perfil, quando tu fizeste o convite e fui lá ver uma partilha, estava-te a perguntar isso. Como já fizeste várias, às vezes me começas a entender o que é mais apropriado para as pessoas que nos seguem. Então, olha, neste momento eu sou uma pessoa sonhadora, nem sempre houve uma altura que não sonhava assim tanto. Eu uso no meu trabalho, que sempre partilho a minha história, uma fotografia inspirada numa partilha que tu fizeste. Tem a fotografia de nós quando estávamos na escola, naquelas fotografias com o globo ao lado normalmente, com as mãozinhas cruzadas em cima de um livro. A escola típica da primária, a fotografia típica da primária, não é? E que nós compravam sempre, mesmo quando aquilo não estava bem, que era aquelas fotografias mais mal compradas, né? Aquilo mesmo que não estivesse bem, eles compram sempre. E recordo-me que nessa altura nós tinha bastantes sonhos, só que na realidade depois esquecemos um bocadinho disso, né? Porque a vida vai fazendo, vai andando, nós vamos vendo que nem sempre será assim e acabamos por às vezes não sonhar tanto com medo de errar ou algo do género. Mas hoje, fruto de tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo das pessoas que eu me fui rodeando, sinto que sou uma pessoa sonhadora, no entanto ponderada sempre, porque como nunca tive ninguém para que pudesse me parar onde eu estivesse, então eu dou um passo, mas com a certeza que vai acontecer, ou então tento avaliar na realidade se aquilo, porque nunca estou à espera que alguém me segure dos outros lados, entendes? Então sonho, considero-me uma pessoa bastante humilde, ao ponto de nunca me esquecer de onde é que eu venho e faço questão sempre de partilhar isso. Posso dizer que mantenho o meu primeiro carro e às vezes a pessoa que me ajudou no projeto perguntava: mas porquê é que tu mantens o carro, esse Seat? E eu uma altura assim, não sei, sinto que tenho que o manter, e uma altura tinha essa resposta que é, quando eu entro no carro, hoje conduzo carros melhores, eu sinto na realidade a diferença de ter aquele carro, e aquele carro faz-me lembrar o que é que eu tive que ter para o ter e de onde é que eu venho. Tento sempre ter algumas coisas que me liguem ao passado, porque por vezes quando nós começamos a ter um determinado sucesso, nós esquecemos um bocadinho de algumas coisas. Então sempre que vou à casa dos meus pais, eles remodelaram há um ano, já não é bem a mesma coisa. Sempre que ia à casa dos meus pais, sempre ficava à luz do quarto, olhava para aquilo, quando eu dormia, lembrava-me do que é que acontecia às vezes durante a noite, de toda aquela envolvência onde eu cresci, e sempre tinha o quarto e o carro que me pegaram onde eu estava. E isso é realmente incrível porque valoriza muito as nossas conquistas. Depois também sou uma pessoa muito também para a atualidade ou para o meio envolvente, mas será camaradagem, camarada, algo que eu aprendi na minha guerra. Quando falava isso da minha equipa, eu penso muito com as pessoas que estão comigo, que as pessoas confiaram em mim, e não só para onde é que eu vou e com as pessoas que eu tenho que encontrar. Ou seja, se as pessoas um dia confiaram em mim, se as pessoas depositaram essa confiança, eu antes de pensar em mim, eu penso sempre assim, não, aquela pessoa confiou em mim, então o meu trabalho é sempre muito ligado a isso. Saber se aquilo que eu vou fazer prejudica de alguma forma ou beneficia as pessoas que estão comigo. Então é também uma das formas de eu pensar, de eu ser, de eu agir. Depois sou uma pessoa muito e quando eu digo de certa forma, com o tempo, com a vida, com o facto de estar muito tempo ausente, perdi alguns lados familiares, de primos, de pessoas muito, muito próximas, mas na realidade entendi que eu acho que isso é o ciclo da vida, porque a família tem que ser uma coisa que tem que ser cultivada, não só de um lado. Então,
cultivado dos lados, as coisas nunca vão durar muito tempo. Que estão comigo diariamente, eu gosto de estar e faço sempre questão de construir aquilo que se calhar não tive e preocupar-me com isso agora. Não sei se não estou aqui agora a lembrar de alguma coisa, porque o objetivo também não estamos aqui em grandes paragens. Perdão. Eu estava-me a lembrar disso, eu disse, se ele me fizer alguma pergunta, eu vou partar ali um café com o Bruno na praia, em que podemos olhar para o lado, o Bruno, vocês que o seguem, tem o dom das perguntas, a Teresa também, e assim, aquilo não é estar ali na praia a beber o cafezinho e passar 2 minutos sai a pergunta, se alguém está na live vai-se logo embora. Mas sabes, Joel, uma das coisas que tu disseste é para o Bruno ter o dom da pergunta e a Teresa também. Na realidade eu gosto de me preparar, sim, gosto de me preparar, e também há uma coisa que eu aprendi e que nem sempre foi assim, que é se realmente eu colocar o meu foco de atenção na pessoa que está à minha frente, e neste momento és tu, e verdadeiramente te ouvir, então através dessa informação vão surgir perguntas, vão surgir caminhos que a conversa pode trazer. E tu, uma das coisas que abordaste agora quando estavas a falar sobre ti foi já começar a partilhar um pouco do teu percurso. E usaste a palavra camaradagem, olha, isto faz parte de uma vivência que eu tive. Então, por exemplo, do ponto de vista de percurso profissional, o que é que tu já fizeste até hoje? Eu tenho 39 anos, fiz há muito pouco tempo, este mês, e passei por muitos sítios, provavelmente para ir por 10 sítios. Uma das coisas que os meus pais me passaram, o meu pai principalmente, é que eu não devia andar saltado de emprego em emprego, porque isso era reflexo de ser um mau trabalhador. Era sinal que a pessoa não se aguentava num determinado sítio, ou era despedido, ou então não tinha a consistência ou a disciplina, não era trabalhador e como não queria trabalhar, queria uma coisa fácil e ia andar de um lado e outro. Pronto, tinha essa ideia. E então, desde cedo eu comecei a trabalhar, com alguma insistência também dos meus pais, porque era isso, a filosofia na aldeia. Então, nas férias não tínhamos férias, nas férias nós íamos trabalhar para um determinado sítio. Meus pais nunca quiseram ficar com o dinheiro que eu ganhava, sempre me disseram que era importante eu ganhar esse dinheiro para poder ter algumas coisas que eles não podiam comprar. Então, quando havia umas cenas quaisquer que havia do governo antes, tempos livres, que eles pagavam para aí, sei lá, 1000 escudos para aí por dia de trabalho, algo assim do género. Nós tínhamos que raspar as ruas da aldeia e usavam assim um mês ou 15 dias, os jovens faziam isso. Depois, como aquilo era pouco, comecei para aí com 14 ou 16 anos a ir trabalhar para a serração que o meu pai trabalhava, ele era um bocadinho mais duro, porque eu tinha que fazer mais ou menos do que as pessoas que lá estavam, que de certa forma alguns até se aproveitavam de ser uma pessoa jovem, apesar de ter alguns familiares e tinha sempre esse controle de não serem tão abusivos. Então comecei a trabalhar de uma forma, durante 2 a 3 meses, nessa serração e aí aprendi que às vezes não nos apetece, mas nós temos que ir por uma questão de disciplina, uma questão de honra. E uma altura recordo-me, e hoje uso isso às vezes nas minhas formações, a minha mãe me ir acordar, assim, hoje não me apetece. Não, hoje não tem a ver com o apetecer, tu tens que ir, tu comprometeste a ir durante 2 meses, vais, e depois de 2 meses é outra conversa. Então eu ia, e então é aquela parte no automático, mas temos que ir porque nos comprometemos. Depois de trabalhar sempre no verão, eu deixei a escola no 10º ano, eu estava a tirar um curso de construção civil e chumbei esse ano e na altura que estava a repetir ouvi uma conversa dos meus pais em que estavam com alguma dificuldade em comprar os livros escolares, compravam os livros, se não estou em erro, às prestações. Se eu chumbei, se eu ando aqui, porque também não havia grande exigência dos meus pais na escola, se eu passasse, eles tinham uma parte da classe, desde que não houvesse ali problemas da escola, não houvesse mensagens para casa, e se eu fosse passando estava sempre tudo tranquilo. Então se estavas com 2 negativas não havia problema, se eu passasse estava certo, não houvesse queixas que eles fossem à escola. Então eu decidi, nem sei bem porquê, porque hoje as decisões são feitas de forma refletida, mas até então nunca eram, não é? Eu decidi, olha, vou deixar de estudar, vou trabalhar para uma carpintaria que havia, que era uma empresa de sofás que ainda existe, uma das maiores, uma da Península Ibérica, que é lá na nossa terra, no Conselho de Tábua, e então fui trabalhar para essa empresa durante 1 ano, com 18 anos. Nessa altura, depois eu tinha tirado a carta de moto, 125 para ir logo com 17 anos ou 18 anos,
trabalhei durante um ano aí e como eu sou de 84 ainda era obrigado a ir à tropa. E então o meu sonho era ir para a tropa, uma força especial. Trabalhei nos Aquinhos, nessa empresa que eu estava-vos a dizer, sempre com a disciplina que tinha que sempre ser dos melhores colaboradores para que algum dia, se alguém se cruzasse com os meus pais, eles se sentissem orgulhosos do trabalho que eu estava a fazer. Porque o meu pai, de certa forma, eu às vezes falava isso na parte do trabalho, mas o meu pai sempre liderou, e a minha mãe também, pelo exemplo. Ele educava-me a dizer assim, o teu avô nunca ouviu isto, não sei o quê. O teu avô, dizem que quando chegavam lá a casa era para elogiar. Nunca cheguei atrasado no trabalho, sempre foi pontual. Ou seja, ele educava-me pelo exemplo dele, estás a ver? Não dizia assim, tu tens de fazer isto. Ele dizia assim, olha, não fumes, eu nunca fumei, não tenhas o cabelo comprido, que eu nunca tive. Estão a ver? Não uses cá brincos, nem entras cá em casa, porque vês-me com algum brinco. Então, algumas coisas que hoje, não é, com a evolução, com tudo, é impensável à data de hoje, mas o meu pai, pronto, tinha esses valores e eu fazia aquilo que ele me dizia porque ele era o exemplo em casa, não é? Não havia pena questionar, mas porquê é que estás-me a dizer para fazer aquilo se tu és assim? Sempre seguia então esse exemplo e na altura que eu tive que ir e eram todos colaboradores naquela altura, só havia um que produzia mais do que aquilo que eu fazia com apenas um ano, então sempre fui muito disciplinado na parte de trabalhar. E quando eu fui à parte da inspeção, então eu fiz os testes, tinha os óculos de correção, que ainda hoje uso quando me apetece, coloquei os óculos para o lado, fiz os testes com muita pressa, apesar de algumas pessoas estarem lá só mesmo um pouco sim, mas eu queria ir para uma força especial. E depois na parte final, quando foi para ver os vídeos, recordo-me que estava a ver um vídeo de paraquedista e eu lembrei-me de pôr os óculos, não sei, era o hábito, porque eu tinha 0,25. E acho que era paraquedista, um sargento que estava, disse-me assim, não sei que expressão é que ele usou, tu não podes estar aqui com óculos. Ao lado, mandou-me para o médico e esta foi uma das grandes mudanças da minha vida. Vou-me ao médico outra vez e o médico disse, deve estar. Então subi novamente para a sala e ele indicou que não devia estar e disse que eu estava inapto para forças especiais. Constatar outras coisas. Incrível como um pequeno episódio, incrível, não é? Muda tanta coisa. Vários episódios mudam a nossa vida. Eu aí saí um pouco frustrado, porque isso era um dos meus sonhos. Lembro-me de estar na parada, de andar, parecia tipo um filme. Andei para trás, para a frente, para trás, para a frente, dizendo, este gajo deve ser maluco. Com aquela indecisão, estás a ver? E ali foi uma das grandes mudanças da minha vida, sem saber o que estava a fazer, que até me estou a arrepiar. Uma coisa muito estúpida. Mas eu andava, porque eu sabia, se saísse, ia para a tropa normal, chamavam uma tropa macaca, que era 8 meses, e fazia o serviço obrigatório. No entanto, eu podia voltar para trás e podia ir para a tropa normal, mas para a marinha. Mas eu não sabia bem o que era a marinha, né? E barcos, nadar, nem nada disso, que era um bocado estranho. Então eu quase a sair, eu assim, vou para trás, pelo menos é uma tropa tipo especial, ou uma tropa diferente, estou 2 anos e recebo alguma coisa de jeito. Já que sou obrigado, já que os meus pais não vão conseguir se sentar na tropa, porque a tropa era obrigada a ir, recebias pouco e os pais tinham que pagar, né? Então voltei para trás, decidi ir para a marinha, passei nos testes, foi engraçado, que fiz a recruta na base de fuzileiros em Valdezebro e aí vi que havia pessoas que viam muito pior do que eu. Meus foram para paraquedista, para comandos que tinham nos testes 0 a 12, eu tive 11 e eles tinham 8, um teve 6 e estava lá. É realmente engraçado. Às vezes é importante vermos que as forças e as tropas não estão como estão, porque há pessoas que às vezes não deviam estar a selecionar as pessoas que elas não são o exemplo, não é? Mas pronto, aquela pessoa alguém lhe disse para ele fazer aquilo. Hoje acredito que ele fez aquilo se calhar sem saber o que estava a fazer, porque era o meu destino. Porque na Marinha eu aprendi muitos valores, aprendi o valor de liderar, pelo exemplo. Lembro-me que o alentejano sempre me dizia que era o Madeira, dizia assim, nunca mandes, faz e pede ajuda. Então, eu via que eu podia mandar pela autoridade, depois fui assumindo algum tipo de responsabilidade, mas era diferente quando eu mandava e ia fazer. Via que as pessoas estavam com um agrado, porque eu era o exemplo, porque eu não fazia e estava encostado, do que eu mandar por liderar, percebes? Ou mandar por eles serem obrigados a mandar. Então ali aprendi a disciplina de fazer as coisas certas, que eu já trazia, de liderar pelo exemplo. E uma coisa muito importante, as pessoas não gostavam do sargento, que para mim foi das pessoas mais importantes, o melhor mestre que eu tive na Marinha, e as pessoas não gostavam dele. É bem estranho. E o Meireles, ele disse-me assim, Joel, tu tens de fazer o trabalho
de forma a que alguém que chega ao sítio onde tu saíste, que digam assim, foi o Joel que esteve aqui. Quando tu trabalhares desta forma, tu és o exemplo em termos de trabalho de eficiência, porque tu não precisas dizer quem é que fez aquilo, quem é que fez aquela obra, quem é que fez aquele trabalho. Então eu sempre fiz mais do que me era pedido. E isso sempre fez a diferença em todos os trabalhos que eu passei. Abreviando aqui ainda à tua pergunta, eu depois passei por várias entidades, eu entrei na Marinha de Guerra Portuguesa, entrei nos quadros permanentes, acho que entrar, não sei que ponto é esse, se calhar até é estar na situação para as pessoas que sentem de depressão, mas eu senti que estava a ficar um pouco depressivo. Eu vivia, dormia no navio que eu estava foi o navio Escola Sagres, para mim um navio mais emblemático dos superveleiros a nível mundial. É um navio que viaja por mais de 19 países, muitas cidades, dos sítios mais incríveis que existem no mundo. Só que depois que já namorava com a Patrícia, comecei a namorar com a Patrícia em 2007, e nunca fiz nenhuma viagem a namorar com ela, e eu estava a sentir que como é que é o meu futuro? Comecei a pensar na Marinha, como é que seria a minha vida passado 10 anos? E uma última viagem, um gente chegou, que estava 10 anos à minha frente e não viu o filho nascer. Não viu o filho nascer e digo, isto vai acontecer comigo. Quer dizer, estou aqui para procurar a minha família, que não vou estar presente nos melhores momentos, não posso estar nos fins de semana, mandam 6 meses, estou sempre ausente, não ganho laços com os meus amigos, fui criando, porque as pessoas chegam mais à noite no verão. Tomei a decisão de sair da Marinha, despedi-me sem direito a nada. Tinha o 9º ano, porque o 10º ano não cheguei a acabar. Foi algo que eu perguntei à Patrícia, ela queria um pai com uma casa humilde, um carro um carro normal, do que estar ali com outros valores que eu pudesse ganhar. Então eu despedi-me, fui tirar um curso no centro de emprego, uma cena que havia do Sócrates, equivalência de competências, tirei o 12º ano, trabalhei numa loja de informática, depois despediram-me por extensão de posto de trabalho, trabalhei no Lidl como chefe de loja, ou quinta chefia na realidade, que eles quiseram implementar ali algumas coisas, fui trabalhando, fui saindo, sempre, tirando o trabalho da loja de informática, foi sempre eu que saí, sempre eu que me fui despedindo, e antes de entrar no projeto que eu estou, despedi-me uma vez mais, porque eu ganhava 930 euros no supermercado, mas quando eu começar a fazer o trabalho de chefia, eu ganhava 100 euros a trabalhar na caixa. E eu fiz dava 450 euros por mês, e tu disse, estou a ganhar menos que o ordenado mínimo. Então despedi-me e vim para Coimbra. E durante um ano eu fiz 70 km, 140 km. Ia às 8 da manhã, trabalhava por turnos, com sono, e trabalhei nessa indústria farmacêutica durante 6 anos, onde entrei também nos quadros, e onde também, pelos princípios de sempre fazer mais um pouco do que era-me pedido, as pessoas me foram dando um bocadinho mais de responsabilidade, e cheguei a um departamento que era a gestão de qualidade. As pessoas perguntei porque eu estava ali sem uma licenciatura, e eles disseram pelos valores que tens demonstrado na empresa, porque as pessoas gostam de ti, e o tipo de trabalho que nós fazemos aqui tem que ser pessoas que tenham alguma empatia, alguma responsabilidade, e que possamos ajudar a empresa a evoluir na higiene e segurança. Na parte da higiene e segurança nós não temos que ser só auditores, nós temos que estar num sítio que as pessoas te digam o que é que estão a fazer. E o que mais me custou na altura foi que eu já estava neste projeto que eu estou, procurei um rendimento extra, e na altura eu e a Patrícia ganhávamos 1.300 euros os dois juntos. E eu sonhava em comprar casa, em constituir a minha família, em poder ir de férias, o suportar os meus pais, porque o meu pai na altura ganhava menos de 300 euros pelo rendimento de inserção, entretanto a serração foi à vida e ninguém dava trabalho ao meu pai, apesar de para mim ser dos melhores trabalhadores daquela região. Ele tinha 50 e tal anos, ninguém lhe dava trabalho. Era impensável. Uma pessoa que chegava uma hora antes ao trabalho, dava o extra, trabalhava no dia, ninguém lhe dava trabalho, porque o meu pai não ia para o café beber uns copos, pagar aquilo de não sei o quê, então nunca havia ali aquelas cunhas. E então nessa altura eu não sabia bem como é que eu ia resolver isso. Emigrar estava fora de questão, já tinha-me despedido da Marinha para estar perto da minha família. O meu pai, a minha mãe tinha-lhe colocado essa questão dele, porque é que ele não emigrava, na altura que nós nem água quente tínhamos canalizado em casa, e tinha 15 anos, 20 anos, e ele disse, eu não emigro porque eu quero estar perto da minha família, porque vou ganhar mais dinheiro, mas depois não estou perto de vocês, e aquilo sempre me... Estás a ver aquelas crenças? Que às vezes são crenças limitantes.
mas às vezes também não são limitantes, às vezes são aquelas crenças que as coisas ficam enraizadas, que dão aqueles valores que tu depois consegues criar a base para o teu negócio. E nessa altura, pá, encontrei este projeto, porque na última vez que eu tinha ido a uma entrevista foi a uma multinacional, a multinacional que mais artigos desportivos vende no mundo, ou seja, uma máquina de vendas, e eu jogava futsal e pescava. Eu achava, como eu percebia das duas coisas, né, que de certa forma ia ter trabalho. Vender, não gostava de vendas, mas eu vender alguma coisa que eu usava e que sabia usar, ia ter trabalho. Passei na entrevista com o chefe nacional, depois numa segunda entrevista disseram que não tinha jeito para vendas. E, pá, fiquei frustrado. Como é que é possível não vender alguma coisa que eu compro e que sei as cenas? Mais tarde de ter entrado neste projeto, eu encontrei e agradeci de forma profunda, sem ego, sem ato de gozo. Eu cheguei ao pé dele, ele estava numa feira na parte de pesca e disse, olha, quero-lhe agradecer, provavelmente não se lembra de mim, mas você passou-me na entrevista, mas houve um colega seu que não passou, e hoje ganho por mês aquilo que provavelmente você não ganha, mas não estou a dizer isto com ego alto, mas porque para às vezes, nós às vezes fechamos a porta a uma pessoa, mas é que nós estamos a dizer, o universo está a dizer para aquela pessoa e para aquele lado. Então quero-lhe agradecer por isso. Ele achou um bocado parvo eu estar a dizer aquilo ou que eu estava no gozo, mas eu não estava. Eu estava mesmo a agradecer, porque as portas vão fechando e a vida vai-nos dando direções e nós às vezes não estamos atentos a elas. E continuamos a insistir, a tentar abrir a porta e a falar mal de tudo e todos, a dizer que queremos ir por ali, mas o universo está a dizer que não é por ali e mete mais uma barreira à frente. E o nosso foco é abrir portas, a partir de paredes e às vezes não pensamos assim, será que é por aqui? Será que devemos guiar? E nessa altura, voltando aqui atrás à parte da empresa, mais uma vez, eu estava na gestão de qualidade, disse à minha chefe, porque tenho muito apreço por ela, porque ela deu-me essa possibilidade, de dizer, Margarida, eu quero descer para a parte do embalamento, voltar a fazer turnos, porque eu tenho um projeto da Herbalife, e estou a ganhar menos de 200 ou 300 euros do que estava há uns tempos, porque eu saio aqui a só reuniões, eu não consigo marcar check-ups com as pessoas, não consigo estar com os meus clientes o tempo que deveria estar, e está a estragar um pouco o projeto da minha vida, que é esse projeto que vai suportar os meus pais e que me vai dar tempo para eu estar com a minha família. Ela só disse para ter cuidado, porque as empresas podiam ser um pouco irregulares ou inconstantes, porque eu não tinha conhecimento do projeto. Regredi, porque é um bocado difícil, quando as pessoas não sabem porque é que tu regredes. Voltas para o sítio que tu estavas de antes, mas eu estava bem comigo mesmo, as pessoas não entendiam, pensavam que eu não tinha tido sucesso onde eu estava. Voltei a trabalhar os mesmos turnos, novamente pedi ao meu chefe se eu podia trabalhar só madrugadas e manhãs, tardes não, porque era para trabalhar na Herbalife, onde eu me podia despedir. Ele deixou e foram-me facilitando, de certa forma, isso pelo colaborador que eu era, pelo exemplo que eu ia dando. Até ao ponto que eu senti que tinha que sair. A Patrícia já tinha saído logo nos primeiros 8 meses do nosso projeto, que ela trabalhava com crianças, apesar de ser licenciada e trabalhar na sua área, ela ganhava menos do que eu, e como nós ganhámos uma média de 800 euros na altura com o projeto, eu disse, Patrícia, olha, ficas em casa, evoluís aqui no nosso projeto e eu continuo ali a dar o suporte enquanto nós não ganhamos o suficiente. E nessa altura eu decidi que, como já ganhava um bocadinho melhor, 3 vezes mais do que ganhava no laboratório, decidi que estava no momento de sair. Mas o sair e tu desapegares, quando sabes que os pais não te podem suportar, ninguém te pode fazer aquilo que tu vais ter que fazer, e há coisas que tu não consegues controlar, que é o mercado e tudo isso, e tu podes não ter o conhecimento, não é? Como eu disse há pouco, eu era uma pessoa que tinha experiência de vida, mas não tinha qualquer tipo de formação, não é? Tinha o 12º ano, tirado do centro de emprego, não tinha qualquer experiência de mercado de que podia ser em termos de gestão de empresa, como é que seria sendo o meu próprio patrão, porque eu era o melhor a cumprir ordens. Eu era dos melhores colaboradores, por onde eu passei sempre foi dos melhores. E quase sempre fui o melhor por onde passei perante o mais que produzia. Na Marinha fiquei em primeiro lugar do meu curso. Havia uma vaga para sagres, fui eu que fui para lá, sempre por mérito, sem conhecer ninguém. E eu assim, como é que isto vai ser? Então eu estava à espera que alguém me dificultasse a vida, percebes? Mas as pessoas como eu trabalhava e produzia não me dificultavam a vida. Até que 2 colegas minhas saíram do trabalho e eu pensava que elas iam lá ficar para o resto da vida. E eu pensei assim, eram as 2 Cátias, e eu digo assim, se elas saíram, eu disse-lhes isso pessoalmente, vocês mesmo me ajudaram a mudar a minha vida, porque eu disse, se elas saíram e eram um pouco acomodadas na altura e saíram para a zona do conforto, porque é que eu não saio? E comecei a pedir ao universo assim, dificulta-me isto aqui, faz-me sair, até que o meu chefe me fez esse favor e me disse,
tens que trabalhar à tarde. E eu disse, engenheiro, eu não vou trabalhar à tarde, porque eu trabalho com a Herbalife, como sabe, e essa é a minha prioridade. Eu aqui dou o melhor de mim, porque em termos de produção, a linha por onde eu passava, que uma vez que fui questionado sobre isso, eu digo, avaliem a linha por onde eu passo, é interessante porque produz mais em termos de caixas do que nos outros sítios, então como produzia sempre, a eles não nos atrofiaram ter um segundo trabalho, e ele disse, não, vais, acho que quase, aquilo era quase como se fosse um chefe de linha que eles queriam pôr, não, é indispensável, não sei o quê. E eu vi-lhe a pergunta outra vez, ele chamou-me ao gabinete e disse, o que é que tu vais sair daqui? Tu aqui tens um seguro de vida, um seguro incrível que tu não pagas não sei o quê. Tu aqui tens um subsídio de alimentação de 7,5€ ou 8€ por refeição. Isso não é certo. Ó Joel, e diz-me uma coisa, e dentro dessas situações que tu agora nos explicaste e começaste, entretanto, a fazer o negócio da Herbalife, tu tocaste num ponto que eu vou pegar e gostava de fazer esta pergunta, que é, estavas habituado a te dizerem o que é que precisavas de fazer e, entretanto, foste construindo a tua atividade no negócio da Herbalife e já agora depois se quiseres aflorar o que é que isso significa, ou seja, o que é que tu fazes? Porque às vezes as pessoas ouvem falar, faço negócio da Herbalife, mas tu fazes de uma maneira, se calhar eu faço de outra, se quiseres aflorar isso também seria interessante. Como é que tu conseguiste lidar com essa mudança para seres tu próprio a colocares as tuas tarefas e a definires o que pretendes? Olha, inicialmente, porque era isso que eu ia acabar por falar, eu depois tomei a decisão de me despedir e sem direito a nada, fundo de desemprego, nada outra vez. Eu ponderei muito e eu disse, não, olha, o Herbalife não é certa porque depende de mim, mas aqui também não é certo porque não depende de mim e vocês podem me despedir como já fizeram com outras pessoas do nada. E as pessoas não ficam descalças. Então, foi por medo. Estás a ver? Eu cresci por medo das coisas não darem, de não ter a capacidade de não dar certo. Como eu não tinha a certeza que poderia conseguir ou não, ter o volume que eu gostaria de dar, eu trabalhei do que uma pessoa normal. Então eu saía aquelas horas, eu trabalhava neste part-time 8 horas e eu trabalhei durante muito tempo, dormi 4 a 5 horas por noite. Tinha ali uma ou outra hora para estar com a família, mas trabalhei 16, 17 horas. Claro, trabalhei o dobro. Se existe uma estrutura num negócio que as pessoas, que os líderes já criaram, é que só tem que dar certo. Se já está tudo montado, se dão formação, se te ensinam, se te investigam, se trabalhas o dobro do que o normal das pessoas trabalham, aquilo tem que dar. Então aquilo começou a crescer ali, o meu negócio praticamente quase que duplicou. O que é a tua pergunta foi o que é que a Herbalife representava hoje, não é? E o que é que para ter clientes, ou o que é que eu fazia? Faço muito ainda aquilo que já há cerca de 4 ou 5 anos, antes das pandemias, eu já trabalhava muito nas redes sociais, eu tinha um espaço físico, começaram a recomendar outros países, e eu comecei a ver na altura que as pessoas tinham os mesmos resultados, estou a falar em termos de resultados físicos, que as pessoas que eu tinha num espaço, num escritório em Coimbra. Esse escritório até era de uma pessoa da tua equipa que me receberam lá e que me ajudaram durante muito tempo, a Eric e o Simão. E então eu comecei a ajudar essas pessoas no estrangeiro e eu disse, se ajudo as pessoas no estrangeiro, como é que me ajuda os portugueses? Então, com a estrutura também que me tinham já passado, com as formações que nós íamos tendo, nacionais, internacionais, porque na realidade não tenho costumo dizer, não tenho nada, hoje em dia já não dou tanto valor a isso, há aqueles canudos, há aqueles diplomas, mas tenho N formações com alguns prémios Nobel da Medicina, com o Prémio Nobel da Medicina alguns, com o Dr. David Iber, que eu estive a dar uma formação na Figueira e disse que eu tinha sido nomeado ao Prémio Nobel e ele não tinha sido. E um amigo que estava lá foi pesquisar e disse, Joel, tu sabes quantas páginas nós áreas de informação? E fui nomeado, e foi 4 vezes o melhor médico do mundo. Eu não me dá um canudo, né? Mas como não preciso, temos toda essa credibilidade, todo esse conhecimento e então a ajudar as pessoas começaram a ter excelentes resultados e hoje em dia é aquilo que eu continuo a fazer. Então, através de um telemóvel, desde que haja internet, eu faço acompanhamento, temos uma estrutura que acompanhamos as pessoas muito na perda de peso e foi uma estrutura que foi montada por pessoas de várias profissões, ou seja, pessoas que vieram através de clientes médicos, enfermeiros, engenheiros, personal trainer, pessoas que acabaram por ir à procura de melhorarem fisicamente, ficaram fascinados com aquilo que foram encontrando, com os resultados que iam tendo,
e eles próprios foram dando um pouco do seu cunho pessoal e fez com que hoje tenhamos um serviço gratuito, que eu costumo dizer que se eu decidir qualquer pagamos ali 200 ou 150 euros, como já vi algumas coisas semelhantes, que nem parecidas, por algo que as pessoas já têm que ser clientes dos produtos que nós recomendamos. E as pessoas têm os resultados assim. Em termos de impacto, hoje estou há 8 anos e meio na Herbalife, e Herbalife não tem nada a ver com aquilo que eu achava há um ano, ou há 2 anos. Cada vez mais eu vejo as coisas de uma forma diferente. Então, por isso, a Herbalife, de certa forma, antes dizia-se que era Herbalife Nutrition, e chegaram à conclusão, os grandes mentores, que a Herbalife não é nutrição. Então, a Herbalife é uma empresa que, como muitas pessoas dizem, de pessoal também, e de uma forma mais fácil, se calhar, de resumir, o que é a Herbalife? É o veículo perfeito, na minha opinião, aos dias de hoje, para nos ajudarem a atingir o nosso potencial máximo. Eu acho que é isso que, de certa forma, uma parte até possa querer, só que às vezes não refletir sobre isso, que é melhorar um pouco todos os dias. Então, eu acredito que quase todos nós, a não ser que alguém não tenha pensado sobre isso, gostava de ser melhor um pouco todos os dias a tudo. E a empresa ajuda-nos, a estrutura está montada a isso. Sermos melhor em termos de forma física. Hoje, aos 39 anos, estou muito perto da minha melhor forma física. É incrível. E isso faz com que eu veja os meus 60, os meus 70 também assim. Em cultura geral, eu não tinha quase nenhuma cultura geral. Hoje já sou um pouco melhor. As pessoas que têm sucesso recomendam-me os livros que eu vou ler. Muita dificuldade em falar em público, fruto do sucesso que nós fomos tendo, as pessoas foram a convidar e depois foi-me dito que a gente não devia recusar. Então nós vamos fazendo tantas vezes, e quando fazemos tantas vezes a gente começa a ficar confortável. Então a empresa em si, o nome da Herbalife em si, hoje em dia é o suporte da minha família, é o meu suporte emocional e de direção para aquilo que eu quero na vida, é algo que eu quero deixar, é a solução ou a fórmula de eu deixar este mundo melhor do que aquilo que eu encontrei. Ouvi muito estas conversas, deixa o mundo melhor do que aquilo que tu encontras. E eu, mas como? Com que tom? O que é que eu vou fazer? Eu fui voluntário, eu estive num grupo de jovens, sempre dava sem receber, mas aqui costumo dizer que dou muito em troca e depois acabas por ganhar dinheiro com isso, ou seja, eu ganho dinheiro em que as pessoas que me pagam o serviço me agradecem. Então eu acho que isto é o que é certo. É as pessoas que pagam-te uma coisa, ficam satisfeitas e tu, como dás mais do que recebes, estás a ver? Então consegues arranjar aqui um equilíbrio realmente espetacular. Olha, pegando nessa palavra, equilíbrio, e agora aqui há 30 segundos atrás também usaste a palavra família, como é que hoje conjugas as coisas? Porque na bocado ouvimos, através do teu percurso e da tua história, decisões que tu tomaste, olhando 5 anos, 10 anos à frente, aquele tipo de atividade em que estavas não te dava para ter um casamento presente, constituir família, porque levava muito tempo se fosse passado fora de casa. Hoje tens o teu negócio e que é uma parte importante na tua estrutura familiar. Fala-nos um bocadinho de como é que tens essa harmonia entre, cuidar de mim, nutrir um casamento, cuidar da menina, não é? A vossa filhota, de construir um negócio no meio disso tudo. Fala-nos um pouco sobre isso. Olha, o equilíbrio que eu às vezes digo nas minhas formações, acho que, quer dizer, o equilíbrio existe, só que o equilíbrio para crescer não existe. Porque mesmo nós, quando estamos a andar, estamos em desequilíbrio. Ou seja, nós quando temos que dar um passo para a frente, nós acabamos de estar um pouco desequilibrados. Então avançamos em desequilíbrio. No entanto, há sempre uma coisa que liga ao excesso, se calhar, para alguma coisa, não é? Se nós tivéssemos um elástico, nós temos vários pontos fundamentais, o negócio e a família. Se nós esticamos muito de um lado e se não olharmos para este elástico, isto pode partir aqui, não é? É quase como um lençol. Se nós puxamos o lençol de um lado, estapamos os pés do outro. Então acho que é ótimo, também temos a sorte de termos pessoas ao pé de nós, e que nós, neste caso a Patrícia, e na constituição da família, que nos ajude nisso. Às vezes eu tive de tirar mais tempo da minha família para crescer inicialmente, mas porque eu tinha a certeza que se eu me dedicasse, ou tivesse que me dedicar, eu depois ia aproveitar. Então a Rita, a minha prima, uma das pessoas que me mostrou esta oportunidade, a esposa do meu primo, foi ele que me apresentou este projeto há muitos anos,
ela dizia assim, se conseguires chegar ao patamar, que eu, na Herbalife dão-lhe o nome de patamar de milionário, antes de seres pai seria perfeito, porque tu vais conseguir aproveitar muito melhor. E eu não acreditava nisso, mas aquilo ficou. E depois, o que é certo, é que eu tinha me esquecido disso. E durante um tempo eu pensava que querias ser pai e ser milionário. Mas depois esqueci-me, estás a ver? Mas continuei a trabalhar. Então nós fomos pais e passado 5 ou 6 meses nós chegámos a esse patamar, que já dava uns rendimentos bastante que nos dão um conforto financeiro bastante aceitável. E foi realmente espetacular, porque consegui, de certa forma, realizar uma coisa que não tinha pensado. Mas, respondendo àquilo que tu estavas-me aqui a dizer, temos que ter saber o que é que queremos atingir lá na frente e naquele ano. Então é importante que no final do ano ou no início do ano, enquanto casal, tentamos, que às vezes nem sempre é fácil, de chegarmos ali a uma questão de metas. O que é que nós queremos para a nossa vida este ano e será que isto vai de acordo com aquilo que nós queremos daqui a 10 anos, ou daqui a 50 anos? Nós trabalhamos muito com isso e devemos nos avaliar. E há uma coisa que eu avalio, que é o 8 em que eu melhorei na parte física, naquele ano, melhorei na parte da família, melhorei na parte do negócio, e quando eu sinto que estou a tirar muitos pontos de um lado e a pôr no outro, eu tenho que pôr isso como prioridade, percebes? Às vezes, houve alturas que não saía tantas vezes com a Patrícia e começámos a pôr aqui uma regra que era pelo menos uma vez por semana irmos almoçar quando a nossa filhota estivesse na escola. Trabalhava num sítio, criámos um escritório no segundo quarto e a Patrícia há uns 2 anos disse assim, olha, tenta trabalhar na sala, se conseguires mais sempre vais brincando com a tua filha, não te isoles tanto. Eu vim para a sala, eu estou na sala, e isso faz com que eu tire partido da Nina, se precisa estar mais concentrado, peço para eles podem ausentar ali meia hora, por exemplo, agora, estás a ver? E quando não é necessário, estou a trabalhar, quando tenho que parar, quando é reuniões eu aviso, a miúda me chama, pai vem aqui, eu vou. Ontem estava um bocado rabugento, eu disse, queres ir passear, filha? Vamos passear, são 3 da tarde, 4 da tarde, assim, para a miúda está ali, quando vamos ao parque com ela há 3 ou 4 dias, vamos ficar. Tipo isto, é tentarmos ir e também não nos esquecermos, na realidade, da outra pessoa. E é sempre um desafio. É um desafio de casais, já há uns tempos ouvi um vídeo, e as casais dizem assim, a mesma pessoa, estamos a namorar. Os casais não são pessoa diferente, é normal. Tendo a aceitar-nos como são, como somos, a acompanharmos essa evolução dos dois seres e, se possível, tentarmos que, enquanto casal, a gente conviva com o mesmo núcleo de pessoas ou com os mesmos valores. Porque, de certa forma, se tu estiveres nos mesmos sítios, a tua evolução será muito em harmonia. Se tu começas a desfocar-te e vais para um determinado sítio, estás no outro, ou tu te atrasas e não estás... Imagina que eu convivo com muitas pessoas de sucesso. Todos os dias. Nós convivemos, não é? E a Patrícia, por alguma razão, durante 2 anos deixava de conviver. A minha visão e as minhas prioridades iam começar a ficar diferente das dela. Então é claro que entrava em conflito. Nós com 6 anos de namoro, nós nunca tivemos uma discussão. Nós nunca tivemos uma... Eu dizia-lhes, isto não é normal. Quando começámos a entrar na Herbalife, como ter mais exigência nos nossos sonhos e ser mais exigente com nós próprios, e às vezes nós queríamos ir para um lado e às vezes a Patrícia queria ir para o outro, já tínhamos outro tipo de conversas, estás a ver? Mas às vezes o facto de haver uma harmonia em que não há ali nada, também não quer dizer que as coisas estejam assim tão bem, que se calhar estão aí para um sítio, que se calhar as pessoas quando chegarem lá tudo acabou. Então a Herbalife também nos ajudou a evoluir enquanto pessoa. Hoje eu acredito que sou um pai muito melhor do que poderia, porque, claro, já não não iria chamar a atenção à minha filha como o pai me colocou, que aquilo não era para mim, que o dinheiro é para os ricos, e essas coisas todas vai ficar enraizadas. Hoje eu já não faço isso à minha filha, quando ela diz, pai, não consigo. Consegues? Eu não tentaste? Como é que tu sabes que consegues? Então já temos, tudo aquilo que a Herbalife me deu é muito mais do que aquilo que eu possa receber em termos financeiros. Não só para mim enquanto família, mas também com as pessoas que eu tenho o prazer de me cruzar. Isso é espetacular. E agora falando em cruzamento e entrando aqui na reta final, faz-te conta que agora saíste aí da tua casa, Joel, e entretanto na rua cruzaste-te com o Joel, mas o Joel
quando tinha 20 anos, 18 anos. E entretanto começavam os dois a conversar. Que dicas ou que conselhos ou que palavras é que acharias que faziam sentido partilhar com esse Joel mais jovem, no sentido de lhe dar uma direção que o ajudasse? Olha, muito sinceramente, como eu já vi um filme em que falava que regressavam ao passado e depois ao futuro, e uma pedra mandada pode alterar completamente, não é? Onde é que tu vais chegar? Eu hoje estou muito satisfeito com a pessoa que eu sou. Então, se calhar, pensando como eu não dizia nada, apenas se calhar observava e revivia ali alguns momentos, porque aquilo que passou tem tudo uma razão de ser. E hoje só sou o que sou porque passei por aquilo que tive de passar. Então qualquer mudança que eu pudesse fazer podia-me alterar o que eu estou. Mas se isso não alterasse, se calhar as poucas palavras que eu lhe dizia era: confia, não te preocupes que as coisas estão feitas de uma determinada forma, dá o melhor de ti todos os dias, faz sempre mais do que é pedido, ajuda as pessoas que tens vindo a ajudar, porque se eu fui uma pessoa assim, parar o carro, pegar no lixo e levar o lixo da senhora ao caixote, comecei a fazer o que fizessem aos meus avós. Mas tipo, sempre fazia quase que o que eu lhe dizia é às oportunidades, está aos desafios. Alguma coisa que te aconteça na vida, se tu refletires, pode estar-te a dizer que não tu deves mudar. Se calhar dizia, porque às vezes no passado eu tive alguma incerteza na minha vida, não sabia o que é que me iria acontecer. Hoje em dia parece esta mentalidade, eu sei, eu estou muito tranquilo. Quando me aparecem desafios no meu negócio, eu sei que isso alguém me está a colocar. Então, está na hora de mudar, está na hora de eu passar de nível. E como eu não tivesse esta audácia de mim, o universo, como se sente que eu tenho que dar mais ao mundo, que eu acredito nisso, se calhar é aquele desafio assim: vai, já que não vais para os seus meios, vamos lá aprender por outros meios. Pronto, mete os desafios. Então dizia: vai tranquilo, continuar a ser o que tu és e está só atento às oportunidades. Já sempre o melhor de ti todos os dias, mais do que te é exigido, e continuar a fazer o mesmo percurso. Boa. Opa, e acho que era uma dica ótima, E olha, quero-te agradecer imenso, estamos aqui mesmo a terminar, não sei se depois queres deixar alguma nota final, agradecer imenso estes 45 minutos que tivemos aqui de partilha, porque sempre na partilha enriquecemos e nós em partilha, em ensinamento, vamos lhe chamar, se estivermos numa conversa ou se estivermos numa audiência, sempre que falamos aprendemos muito mais do que quando muitas vezes ouvimos. Então, no caso, agradecer-te essa gentileza e essa abertura para esta conversa. Foi um gosto. Se quiseres terminar com alguma coisa que achas importante referir também, força, Joel. Bruno, não pensei nada, mas falando aqui do coração, e o coração normalmente nunca falha, só quando nós morremos é que ele falha. Pois é. Eu lembrei-me disso. Tu que estás a ouvir esta live, algum dia venhas a revê-la, independentemente daquilo que tu possas querer para a tua vida, independentemente do projeto que tu possas fazer, da Herbalife ou outro projeto qualquer. Eu, sinceramente, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, é o mais completo, porque me ajuda, na realidade, a estar bem fisicamente. Há grandes projetos, mas nenhum me ajuda a estar bem fisicamente. Ou que me dá alguma coisa que eu possa ingerir que seja o melhor do mundo. O resto, de certa forma, alguns vão tendo, mas não tem esta, para mim, é essencial. Então, independentemente daquilo que tu possas encontrar, não tenhas medo de arriscar, porque eu mudei de espíritos e sempre fui para melhor. Posso não ter mudado para o melhor, mas sempre fui para um sítio melhor. Eu falava disso com um dos meus vizinhos agora, que aconteceu algumas situações, que eu disse: não te preocupes, porque estás a viver um mau momento agora, um momento menos bom, mas piora sempre antes de melhorar. Então vais sempre para um sítio melhor. O importante é que um dia lá na frente, nos teus 50, nos teus 60, nos teus 70 anos, não te arrependas de ter feito mais. Quando eu estudo, da morte, arrepender de não ter arriscado. E isso mesmo fez sempre sentido de conforto, que é sentir que um dia não tinha feito mais. Pá, eu nunca, Bruno, olho para trás, nunca me arrependi de ter... As minhas decisões são sempre feitas de forma que eu não me arrependa de não ter feito aquela coisa. Então, nunca te arrependas. E se tu tens um sonho que acreditas que ele vai funcionar,
não desistas dele só por causa do tempo que vai demorar a ele ser realizado, porque como existe uma palavra no Google, o tempo vai passar na mesma. Então é importante que tu encontres alguém que tenha aquilo que tu supostamente queres ter, porque essa é a pessoa que te vai ajudar a atingir isso. Não é a pessoa que tem teoria, é a pessoa que já realizou isso. Então, se tu queres ter liberdade, procura alguém que tenha liberdade. Se tu queres ter uma melhor harmonia familiar, encontra um casal que esteja casado há 50 anos e que saia para a rua feliz. Se queres viajar, procura pessoas que viajam, o que é que elas fazem. Se queres isto tudo, procura pessoas com projetos semelhantes ao nosso, ou igual ao nosso, na realidade encontro nele isto tudo. Espero ter-te inspirado a fazer um bocadinho mais. Não desistas de ti e amanhã, quando acordares, acordes com a vontade de fazer um bocadinho diferente e tomar aquela decisão que se calhar estás há 10 ou 20 anos para tomar. Então espero ver-te por aí, se um dia fiz esta live e me encontras na rua e tenha feito a diferença, diz-me, porque isso é bastante gratificante. Muito fixe. Olha, obrigado aqui pela esta nota final. Joel, um beijinho aí para casa, para as meninas, e um abraço também para ti. E olha, continuação de bom dia e encontrarmos por aí, de certeza absoluta. Obrigado. Um abraço. Mega abraço. Um abraço. Obrigado. Adeus. Tchau, tchau.